O que é o Espiritismo? Para entender quem foi Francisco Cândido Xavier, é preciso entender um pouquinho sobre a doutrina espírita. De forma mais superficial, o espiritismo, kardecismo ou espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa com base filosófica e científica. Sua principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano através das reencarnações. A doutrina espírita surgiu na França, em meados do século XIX. E vale a pena reforçar que, apesar de acreditar em reencarnação, o espiritismo kardecista é uma doutrina cristã, ou seja, acredita no mesmo Deus dos católicos, assim como em Jesus Cristo, Maria, José e diversas outras figuras importantes. O Espiritismo defende que é possível estabelecer contato com o espírito dos mortos através de um médium ou de outro modo. De acordo com a doutrina, qualquer pessoa é um médium em potencial, mas nem todas são capazes de desenvolver a sensibilidade necessária para exercer a função. Isso porque as habilidades mediúnicas são consequência de inúmeras reencarnações, nas quais o espírito vai adquirindo conhecimentos e experiências à medida que interage com seus irmãos de caminhada. A mediunidade é inerente a toda personalidade humana e que basta que uma criatura se consagre a desenvolver esses valores de que ela própria é portadora. Esses valores se desdobram, se afinam, se apuram, e toda pessoa, de um modo ou de outro, pode desenvolver a mediunidade. O Espiritismo no Brasil. O Espiritismo chegou ao Brasil do século XIX, quando o catolicismo era a religião oficial do Império. Mas o catolicismo nunca foi homogêneo. Sempre houveram devoções populares e misturas de cultos com outras religiosidades de origem indígena e africana. A crença em espíritos que sobrevivem após a morte do corpo e que retornam com regularidade para o plano terreno parece ser uma moeda comum dessa espiritualidade que é amplamente discutida no grande manto católico popular. Então foi estabelecido um longo e invisível diálogo sincrético, misturado a uma forte competição entre espiritismo e catolicismo. Esse foi o caminho encontrado por Xavier, um homem hábil em costurar uma agenda nacional cristã espírita, com influência do catolicismo popular. Ainda assim, Chico foi fiel a Allan Kardec nos princípios fundamentais do espiritismo, que ele abraçou e dele se tornou o maior expoente depois do codificador espírita, com reconhecimento nacional e internacional. Seu legado ao espiritismo e à humanidade é inestimável e só aumenta à medida que sua biografia é conhecida e seus frutos se multiplicam. Os nossos amigos espirituais nos afirmam que, apesar do espiritismo englobar experimentações científicas valiosas para a humanidade, nós devemos interpretá-lo como doutrina que revive o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, devidamente interpretado em sua pureza e em sua simplicidade para os nossos dias. De nossa parte, assim consideramos o Espiritismo como religião, em vista das consequências morais que a doutrina espírita apresenta para a nossa vida e para o nosso trabalho. Quem foi Chico Xavier? Registrado com o nome de santo do dia do seu nascimento, Francisco de Paula Cândido nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Filho de João Cândido Xavier e Maria João de Deus, ele viveu seus primeiros anos ao lado de seus 8 irmãos, em condições modestas, já que o pai vendia bilhetes de loteria e a mãe era uma lavadeira de roupas, e os dois eram analfabetos. A primeira parte da infância de Chico
foi um tanto difícil, já que a desencarnação, quando uma pessoa morre e seu espírito volta para o plano espiritual, de Dona Maria João de Deus, aconteceu em 29 de setembro de 1915, quando Chico tinha apenas 5 anos. Um ano antes, quando era apenas um garotinho de 4 anos, Chico teve sua primeira experiência espírita, mas ainda não sabia o que era exatamente o que tinha acontecido, e muito menos que, décadas depois, se tornaria o maior divulgador da doutrina espírita no Brasil e talvez no mundo. O pai de Chico, infelizmente, não tinha capacidade para cuidar e criar os 9 filhos. Maria Cândida, Luzia, Carmosina, José, Maria de Lourdes, Chico, Raimundo, Maria da Conceição e Geralda. E acabou entregando 6 deles a padrinhos e amigos. E o pequeno Chico viveu nos 2 anos após a morte de sua mãe com sua madrinha Rita de Cássia, que, segundo os biógrafos, era uma mulher muito cruel, que batia no garoto diariamente, além de fazer com que ele se vestisse como uma menina, usando como justificativa para essa maldade que ele tinha o diabo no corpo. Nesse período, vivendo sob os cuidados dessa pessoa severa e desequilibrada emocionalmente, que provavelmente era obsediada, isso quer dizer, quando espíritos desencarnados e de baixa vibração influenciam pessoas encarnadas a agirem de uma determinada forma, geralmente muito negativa e prejudicial tanto para a pessoa quanto para quem está à sua volta. Bom, Chico era açoitado com vara de marmelo, tinha garfos cravados em sua barriga, resultando em muitos e graves ferimentos em seu corpo. Bom, os únicos momentos de conforto que Chico tinha era quando o espírito de sua mãe vinha visitar, trazendo um pouco de conforto, conversando com a criança, sempre com palavras de paz e serenidade. Na maioria dessas conversas, a mãe de Chico dizia que ela iria mandar um anjo para reunir toda a família. E assim aconteceu. O pai de Chico se casou novamente, desta vez com Cidália Batista. E desse novo casamento, Chico ganhou mais 6 irmãos: André Luiz, Lucília, Neuza, Cidália, Doralice e João Cândido. Com essa nova formação da família, Chico Xavier conseguiu voltar a morar com o pai, seus irmãos e de sua segunda mãe, Dona Cidália, que tratava todos eles com muito carinho. O tempo foi passando e Chico Xavier começou a ter muitos sonhos. Durante a noite, ele se levantava agitado e conversava com os espíritos. De manhã, contava seus sonhos para a sua família. Por causa dessas histórias de sonhos estranhos, seu pai, assustado, resolveu levar Chico até o vigário de Matozinhos, que pediu para que o garoto não lesse mais jornais, revistas e livros. Ao conversar com o espírito de sua mãe sobre sua frustração em ser sempre desacreditado, Chico escutou que ele precisava modificar seus pensamentos, que não deveria ser uma criança indisciplinada para não ganhar antipatia dos outros. Ele deveria aprender a se calar e, quando se lembrasse de alguma lição ou experiência recebida em sonho, que a seguisse. Depois disso, durante 7 anos consecutivos, de 1920 a 1927, ele não teve mais nenhum contato com sua mãe. Chico estudou apenas até o primário, porque desde os 8 anos de idade precisava ir para a escola na parte da manhã e à tarde trabalhar em uma indústria de fiação e tecelagem para ajudar com os custos da casa. Em 1922, quando estava no 4º ano, recebeu menção honrosa por uma redação em um concurso estadual sobre o centenário da independência do Brasil, que confidenciou ao professor ter sido ditada por um homem do outro mundo. Em 1925, Chico deixou a fábrica e começou a trabalhar na venda do senhor José Felizardo. As perturbações noturnas voltaram.
E depois de dormir, ele caía em transe profundo. Chico Xavier, adulto. Na sua vida adulta, Chico Xavier teve 4 empregos, mas durante 32 anos ele trabalhou na escola modelo do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo. E a partir de 1959, em Uberaba, quando foi transferido por orientação dos benfeitores espirituais. E foi lá que Chico começou de verdade as suas atividades mediúnicas em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã. Nessa época, teve início a famosa peregrinação. Todos os sábados, ele saía da Comunhão Espírita Cristã e visitava alguns lares carentes, levando a alegria da sua presença amiga, acompanhado por grande número de pessoas. A cidade de Uberaba se transformou em um lugar de atração de inúmeros visitantes das mais variadas regiões do Brasil e até mesmo do exterior. Mesmo com a crescente fama, Chico sempre se sustentou com seu modesto salário, sem cobrar ou exigir dinheiro de qualquer pessoa. O seu trabalho espiritual era honesto e sincero.